Olá pessoal, eu sou o professor André Valente, serei seu professor na área de linguagens, códigos e suas tecnologias na disciplina de língua portuguesa. Na aula de hoje falaremos sobre direitos linguísticos, o que são e como é a realidade brasileira sobre esse tema. Vamos lá? Quando falamos de direitos linguísticos, não estamos falando apenas de uma ideia, estamos falando de um conceito que está registrado em um documento, a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, que foi aí lançada em 1996 pela Organização das Nações Unidas. Esse documento ele foi proposto inicialmente por uma organização chamada PEN, que é a Poets, Essayists and Novelists, e pela Unesco. Essa organização, junto com a Unesco, propôs essa declaração, que foi lançada na Conferência Mundial sobre os Direitos Linguísticos em Barcelona, na Espanha, e que é uma extensão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos se fala que é direito humano a poder se expressar na sua própria língua. A partir daí, então, surge a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos. E do que se trata esse documento? Bom, esse é um documento que foi lançado pensando principalmente em comunidades minoritárias que vivem em territórios e que não têm a sua língua respeitada naquela sociedade. A ideia é proteger esses povos e esse patrimônio que é a língua de cada povo. Por exemplo, no caso do Brasil, nós podemos falar das comunidades indígenas, que têm a sua língua, utiliza a sua língua no dia a dia. A Constituição fala sobre a proteção desses povos, do seu patrimônio, da sua língua, porém, a gente sabe que ainda eles não têm os seus direitos linguísticos respeitados como deveria. Por exemplo, as línguas indígenas não são reconhecidas como línguas oficiais no território brasileiro. Então ainda falta muito ainda para que esses povos tenham seus direitos linguísticos protegidos. E isso é muito importante para a preservação desse patrimônio. Bom, a declaração ela tem uma introdução que vai falar sobre os pactos internacionais sobre direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Ela faz menção a esses pactos internacionais, evocando esses pactos como garantia de que os direitos linguísticos são reconhecidos internacionalmente. Ela fala das minorias nacionais ou étnicas, religiosas e linguísticas. Como eu disse, no caso do Brasil, nós podemos pensar nos povos indígenas e podemos pensar também em imigrantes, refugiados, nas chamadas línguas de fronteira, que são a forma linguística que acaba se surgindo nas fronteiras do país, por influência das línguas dos países vizinhos. Acabam surgindo formas linguísticas muito peculiares ali também. Então, na verdade, é uma declaração que vai defender o quê? A diversidade linguística. E essa declaração, ela fala sobre estruturas políticas, educativas, de comunicação e da administração pública. Ou seja, é a defesa dos direitos linguísticos em todos os âmbitos da sociedade. Para a gente entender como funciona essa Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, a gente precisa entender alguns conceitos. O primeiro conceito é o conceito de comunidade linguística. O que é uma comunidade linguística? É uma sociedade humana que compartilha do território, da origem e de uma cultura. E como a língua ela é parte da cultura, então faz parte dessa comunidade a sua língua. Pensando nisso, nós precisamos pensar que quando a gente fala uma língua, nós estamos fazendo algo que é ao mesmo tempo individual. Por quê? Porque cada pessoa fala de uma maneira diferente, dependendo do contexto, dependendo de uma série de fatores, como a gente já aprendeu aí
né, nas aulas sobre variação linguística e tudo mais, tá? Porém, essa pessoa faz parte de uma comunidade linguística e compartilha com as outras pessoas de uma língua. Então, os direitos linguísticos, eles discutem algo que é, ao mesmo tempo, um direito individual de cada pessoa ser respeitada na maneira como se expressa e um direito coletivo, que tem a ver com as comunidades. Como eu disse, esses direitos se estendem a povos nômades, que são aqueles povos que não têm um território fixo, mas que fazem parte de uma comunidade também. Tá? Imigrantes, refugiados, deportados ou povos diaspóricos, como é o caso da população negra brasileira, que é resultado aí da diáspora africana causada pela escravidão. Então, fazem parte aí também desses direitos linguísticos. Os direitos linguísticos defendem o direito ao uso da língua tanto na vida privada, ou seja, no seu particular, quanto na vida pública, sem restrições. Os direitos linguísticos também prevêem que os processos que acontecem quando dois povos de comunidades diferentes se encontram sejam processos livres de qualquer tipo de coação. Então, processos de integração e de aculturação que acabam acontecendo quando dois povos se encontram, um vai influenciar o outro. A questão é que a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, defendem que esses processos de transformação eles não podem ser resultados de violência, ou seja, da tentativa de impedir o outro de ser quem ele é, de manifestar a sua cultura, de falar de acordo com o seu idioma, mas que seja um processo que aconteça dessa convivência livre, livre de violências. A ideia é se buscar uma igualdade entre as chamadas línguas oficiais, como no caso do Brasil, a língua portuguesa, que é a nossa língua oficial, e as línguas regionais ou minoritárias, para que elas tenham o mesmo status perante a sociedade e, portanto, sejam respeitadas da mesma forma. Essa declaração ela parte de alguns princípios gerais. São eles: todas as línguas expressam uma identidade e, portanto, essa identidade precisa ser preservada e respeitada. Cada língua é constituída coletivamente, então a língua ela não é um patrimônio individual, mas sim coletivo e social. O uso da língua em todas as funções sociais deve ser respeitado para que a língua realmente seja preservada, seja respeitada, ou seja, na família, no trabalho, na religião, no lazer, nos momentos de cultura, em todos os momentos, em todas as funções sociais. E o direito de codificar, estandardizar, preservar, desenvolver e promover a sua própria língua. Ou seja, o direito de poder se expressar por escrito, produzir obras literárias, produzir produtos, assinar contratos, enfim, o direito de poder utilizar a sua língua para a vida em sociedade. E aí nós temos alguns casos específicos, como por exemplo, a declaração fala sobre o direito nos ambientes da administração pública, o direito à oficialização da língua. Ou seja, a ideia, por exemplo, é que no Brasil as línguas indígenas fossem oficializadas, consideradas também como línguas oficiais, assim como o português, assim como Libras já são consideradas línguas oficiais, porque isso garante proteção do poder público, isso garante direitos aos falantes dessas línguas. O direito de se expressar e de ser atendido na sua própria língua no serviço público,
a legislação e outros documentos na língua dessas pessoas. Por exemplo, a Constituição Federal do Brasil ser traduzida em línguas indígenas, ser traduzida também em línguas estrangeiras para os imigrantes, ser traduzidas para que as pessoas possam realmente conhecer quais são os seus direitos constitucionais, conhecer a Constituição na sua própria língua. O uso da língua nas assembleias, nos tribunais de justiças, que devem utilizar a chamada língua histórica, ou seja, a língua que de fato é falada pela população, para que de fato esses órgãos possam representar realmente a população. E no ensino, o que a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos fala sobre o ensino das línguas? Ela defende fomentar a capacidade de expressão das pessoas que falam essas línguas. Nós já temos lei no Brasil que defende que as instituições de ensino em cada lugar onde haja, por exemplo, comunidades indígenas, utilizem o ensino na língua indígena local. Mas isso ainda precisa ser ampliado, isso ainda precisa se tornar uma prática comum do poder público, uma preocupação real da nossa sociedade para o respeito dessas pessoas que também são cidadãos brasileiros. A diversidade linguística e cultural. Entender que o Brasil, por exemplo, um país tão grande, um país que acolhe tanta gente, recebe tanta gente, está longe de ser um país monolíngue, onde todos falam uma única língua de um mesmo modo e que, portanto, não cabe à escola excluir outras formas de expressão e se basear em apenas uma única maneira de conhecer a língua. Em relações harmoniosas entre comunidades diferentes, respeitar a língua, respeitar o modo de expressão do outro, é respeitar a sua cultura. E respeitar a cultura do outro é respeitar a própria pessoa. Então, se nós queremos ter uma sociedade mais equilibrada, mais harmoniosa, que seja mais sustentável, é preciso que haja respeito nas diferentes comunidades. A garantia do perfeito conhecimento da língua para os seus falantes, então que eles tenham o direito de aprender na escola sobre a sua própria língua, a garantia do conhecimento da história linguística do seu povo e o estudo a nível universitário. Nós precisamos ampliar o ensino das línguas nas universidades, considerando mais a diversidade linguística, por exemplo, do Brasil. Na área da onomástica, o que quer dizer onomástica? Onoma no grego é nome. Então onomástica é a maneira de dar nome às coisas. E aí nós dividimos a onomástica em duas partes. Nós falamos em antroponímia, antropos é homem, ser humano. Então é o nome das pessoas. Nós sabemos que, por exemplo, em línguas diferentes há nomes diferentes. A Declaração Universal dos Direitos Linguísticos defende que essas pessoas têm que ter o direito de utilizar o seu nome, o nome de acordo com a sua cultura, a sua língua, de registrar esse nome e de ser respeitada nesse nome. Os topônimos, que são os nomes dos lugares, que também haja topônimos que considerem mais essa diversidade linguística, nome de ruas, nome de praças, de bairros, de cidades, que realmente reflitam a diversidade linguística que faz parte da nossa realidade. E o direito a uma autodesignação e proteção contra traduções pejorativas. Infelizmente acontece muito ainda que por falta de conhecimento sejam feitas muitas vezes traduções erradas, haja muito preconceito com as línguas de certos povos, desrespeito aos nomes que as pessoas têm. Então, a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos também defende o respeito a essa característica das pessoas, que de terem o seu nome de acordo com a sua
cultura. E nos meios de comunicação e nas novas tecnologias, ou seja, na internet, né, nas redes sociais, como é que fica isso? Pois é, é ter o pessoal devidamente formado nos meios de comunicação para compreender essa questão da diversidade linguística, dos direitos linguísticos, o financiamento a projetos que considerem essa diversidade linguística, os edifícios e os equipamentos instalados em lugares onde haja comunidades linguísticas diferentes, que elas tenham acesso a estações de rádio, de TV, a meios de comunicação para que possam também se fazer presentes nesses meios de comunicação. E os meios tecnológicos tradicionais, como por exemplo a impressão de livros, de jornais, na língua desses povos, mas também os meios tecnológicos inovadores, que é o caso aí da rede social, da internet, que haja cada vez mais espaço para essa diversidade linguística. O tratamento equitativo e não discriminatório. Tomando cuidado aí, por exemplo, com certas expressões que dizem que certos modos de expressão de uma língua, é só um dialeto, é só uma gíria, é só um modo de falar, quando muitas vezes é parte da identidade daquele povo, é parte da identidade daquele grupo social. Então, que a gente consiga combater aí isso que faz parte do que se chama genericamente de preconceito linguístico. E equipamentos adaptados, claro, que haja maior acesso aí a equipamentos adaptados e, por exemplo, uso de legendas em filmes, para que essas pessoas possam assistir filmes legendados na sua própria língua, esse tipo de preocupação. Em relação à cultura, a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos defende o uso em todas as formas de expressão cultural, todas as que a gente possa imaginar. Teatro, cinema, rádio, TV, na internet, em livros, em cartazes, na publicidade, de todas as formas, em todas as manifestações linguísticas e em todas as manifestações culturais. O desenvolvimento pleno em cada cultura, o acesso a obras na língua daquelas pessoas. Então, a tradução de obras literárias, por exemplo, para línguas indígenas, e como também o conhecimento da literatura que hoje em dia já é produzida pelos indígenas, para que a gente possa ter conhecimento maior dessas culturas, dessas línguas. A presença em bibliotecas, videotecas, cinemas, teatros, museus, arquivos, na produção informática, no folclore, nas indústrias culturais, de todas essas manifestações linguísticas, que a gente possa ter maior contato com essa diversidade tão grande que existe ao nosso redor. E a preservação do patrimônio linguístico e cultural de cada povo. E finalmente na economia. A economia também é um setor importante e claro que é importante preservar os direitos linguísticos nesse setor também. Então, o direito ao uso profissional da língua, que a pessoa possa trabalhar e poder se comunicar utilizando a sua própria língua, tanto falando quanto por escrito, o uso em transações econômicas, em documentos que norteiem essas transações, o uso em documentos como contratos, faturas, recibos, nos e-mails, enfim, nos documentos em que seja necessário se escrever numa determinada língua, que a diversidade, assim como o inglês hoje é utilizado amplamente mundo afora, por que não utilizar outras línguas, como línguas indígenas, como línguas regionais, para que haja realmente uma diversidade linguística que seja respeitada. O uso em rótulos de embalagens, em sinalizações de determinados locais, na publicidade, enfim, o uso econômico aí da língua, respeitando essa diversidade. Então é isso, chegamos aí ao final dessa nossa aula, eu espero que você tenha
aproveitado bastante aí, dá uma olhadinha nos links da plataforma para você poder ampliar o seu conhecimento. E vamos a uma reflexão sobre o conteúdo dessa aula. O maior dos crimes é matar a língua de uma nação com tudo aquilo que ela encerra de esperança e de gênio. Charles Nodier. Bons estudos!